pessoal, tudo bem? Hoje, agora, falaremos sobre direito sistêmico, um assunto que a gente nunca abordou. Para isso, convidamos a doutora Rosana Mello. Bom dia, doutora Rosana Mello. Bom dia! E a Lorena também foi tá convidada. Aqui dentro. Bom dia, Lorena! Bom dia, tia! Pois é, doutora Rosana Mello, a gente vai fazer um bate-bola aqui rapidão, porque eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho aonde por que, como que o direito está mudando. Então, Kalina, a gente vê uma mudança muito rápida na sociedade, né? A gente nunca viu tantas pessoas procurando por autoconhecimento, por inteligência emocional e integrando essas várias competências e habilidades em outras áreas. Então, o que a gente percebe, né? Uma mudança na sociedade. Que, por exemplo, psicologia mistura com coach, aí coach mistura com direito e assim por diante. Coach com pedagogia, então várias áreas que a gente está percebendo estão se comunicando. E com direito não poderia ser diferente. O direito, ele não pode ser engessado. Se ele fica engessado, ele para de dar a prestação jurisdicional. Ele precisa de estar acompanhando a sociedade. Por mais que às vezes a lei não acompanhe isso, né? O direito em si, a justiça, mais que o direito, a justiça, porque são conceitos diferentes. Direito e justiça são coisas completamente diferentes, né? A justiça, ela precisa estar se amoldando à sociedade a todo momento, senão ela para de dar aquela prestação jurisdicional e aí ela fica vazia, ela não tem o porquê de existir. Então, o que a gente verifica hoje? A gente verifica o coach dentro do direito e da justiça. Aí a gente verifica também as técnicas terapêuticas aplicadas também ao direito e à justiça, justamente para a gente conseguir dar uma efetividade nessas questões jurisdicionais, né? Então, como eu disse inicialmente, hoje em dia, o que a gente mais vê são pessoas procurando cursos de coach, inteligência emocional, auto-hipnose, né? Terapias, comunicação não violenta, tudo para a gente estar aplicando em diversas áreas, principalmente na empresarial, que elas são muito mais efetivas, né? Então a gente verifica isso. Apesar da falta de empatia que eu vejo hoje, que a gente sofre muito. Eu estava até conversando com meu esposo, né? Ontem eu fiz uma pergunta para ele. Você acha que nós nos tornamos uma sociedade pior? O que aconteceu, né? Porque houve aquele massacre lá em Suzano. E eu vi muitas críticas dizendo, pessoas atribuindo aquele fato, enfim, a jogos eletrônicos, a políticos, enfim. O que ele achava sobre isso? Eu particularmente não acredito que seja questão de jogos eletrônicos ou até mesmo política. E aí ele me falou assim, eu acho que a gente sofre uma crise muito profunda de falta de empatia. Justamente por uma questão de ter que ficar viciado no telefone o tempo inteiro, né? Então a criança está estudando, está no telefone, está almoçando, está no telefone, né? Então a gente vive uma dualidade. Ao mesmo tempo que a gente procura um autoconhecimento, a gente procura uma inteligência emocional, a gente está muito fora da questão da empatia, do olho no olho, né? Mas o direito sistêmico, ele veio justamente para resgatar essas questões da empatia, do olho no olho, do sentir o que o outro está sentindo e sentir empatia com isso, né? E se colocar no lugar do outro e de ter autorresponsabilidade sobre as suas próprias questões. Então é isso. Creio eu que o direito sistêmico, ele seja essa busca por uma essência. Então, eu ia te perguntar, o que é direito sistêmico? O direito sistêmico são as técnicas terapêuticas, várias, né, que são das constelações familiares. Constelação familiar é um conjunto de técnica terapêutica, né, eu costumo dizer que é uma colcha de retalho de várias técnicas terapêuticas e de terapias. E aí a gente aplica este pensamento sistêmico das constelações familiares dentro do direito. Como? Então, basicamente é isso. A gente verifica, por exemplo, nas questões de divórcio, muitas questões emocionais das partes, né? Então, o que elas fazem? Elas têm questões emocionais durante o relacionamento, existem milhões de conflitos, principalmente quando, enfim, elas chegam à conclusão de que o relacionamento não consegue mais prosperar e aí elas resolvem se divorciar. Mas nem sempre esse divórcio ele é feito de uma forma
às vezes honrosa, né? Muitas vezes as pessoas não querem ver. É algo que desagrada, então eu não vejo. E o que a gente não vê, o que a gente ignora, se torna. Era justamente que o coach, ele estava falando aqui, Carl Jung, e que o coach que você estava entrevistando hoje, agora mais cedo, ele disse. Tudo que a gente ignora se torna, né? Então aquilo vai perseguir aquela pessoa por muito tempo e a tendência, inclusive, é dela ficar repetindo o mesmo padrão de relacionamento. O que a gente vê muitas vezes, eu como advogada, né? Que sou especializada em direito das famílias e sucessões. Então eu vejo muitas vezes que as questões ajuizadas no âmbito familiar, elas vêm para, como que eu vou dizer, para compensar uma questão emocional. Uma pessoa que não se sentiu vista dentro do relacionamento, uma pessoa que não se sentiu honrada, uma pessoa que se sentiu em crédito com a outra. Aí o que ela faz? Ela ajuiza um processo, né, como uma forma, às vezes, até de punir aquela pessoa, para justamente equilibrar a situação. Tem muitos advogados hoje em dia da área da mediação de conflitos, de conciliação, até mesmo advogados que são advogados sistêmicos que falam que o processo é algo ruim. Eu não acho que seja algo ruim. Eu acho que é uma oportunidade das partes verem algo que elas nunca tinham se tocado. Que algo estava de errado lá e que elas precisam agora ver isso para elas resolverem. E aí a gente resolve também as questões emocionais e a partir desse ponto, muitas vezes, né, quando a gente traz uma consultoria sistêmica para a pessoa que nos procura, a questão judicial se dissolve. É uma coisa muito curiosa mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa me procura para ajuizar um processo de divórcio em face da outra, né? E aí ela é um divórcio litigioso e aí ela vem cobrando mundos e fundos nesse divórcio na questão da partilha, né? Então, o que ela está dizendo, está sinalizando? Oi, eu existo, eu estou aqui, você precisa me recompensar por algo. Sim. Você vai me recompensar financeiramente por algo emocional que eu tive. Sim, geralmente é isso. Geralmente é essa dinâmica inconsciente que existe. Compreende? E aí, beleza. Aí, ajuizamos o processo fazendo um trabalho mais sistêmico, né? Tentando como é que eu vou dizer? Sempre incluir todo mundo, dos que pertencem àquele sistema familiar, né? E usando palavras suavizadoras. Então, a gente não pode dizer que a outra parte mentiu, que a outra parte sacaneou, que a outra parte traiu. Esse não é nosso trabalho como advogado. Nosso trabalho como advogado, inclusive, o papel do advogado mudou muito nos últimos tempos, é de reconciliar, né? De trazer um equilíbrio para a família, de trazer algo a mais do que só um processo judicial, né? Quando eu estava apenas dando um processo judicial para o meu cliente, inclusive, eu me sentia tão incompleta, eu me sentia, inclusive, mal, porque ninguém sai de uma audiência de família, por mais que você tenha ganhado aquela audiência, a pessoa não sai feliz. Sim. Ela sai, assim, completamente destruída por dentro, né? Então, dar esse algo a mais, dar um equilíbrio para a família, restabelecer a comunicação entre as partes, eu acho que é maior e melhor presente que a gente pode dar para os nossos clientes de direito de família. E o advogado, hoje em dia, ele tem esse papel, né? Ele precisa de ser um advogado mais sensibilizado, não é apenas o que está escrito na lei. A gente percebe que existem milhões de outras questões e dinâmicas inconscientes por detrás das questões familiares. Não tem como a gente falar que isso não existe, porque isso existe, né? E por que não usarmos esta inteligência, esta ciência a nosso favor? Então, como eu estava dizendo, na questão do divórcio. A pessoa ela vai lá, ajuiza um divórcio litigioso, cobrando mundos e fundos da outra pessoa. O que ela quer dizer é, estou precisando ser recompensada por você, me sinto em crédito com você, né? Uhum. E aí a outra pessoa chega assim, não, mas eu não devo nada para você, você está enganado. Inclusive, o nosso regime de bens não contempla isso tudo, você está errado, você está equivocado. E aí aquela briga. Uma briga atrás da outra, aí vem a sentença, aí vem os recursos, e é uma briga que não se acaba. E além das brigas dentro da justiça, né, a gente percebe que a própria família é prejudicada, o sistema familiar todo é prejudicado, então a gente percebe que não existem só duas pessoas.
Existe todo o sistema familiar envolvido naquele litígio judicializado. Os filhos, os sogros, que muitas vezes são excluídos, né? É família dele, pai dele, eu não vou mais levar ele para ver o menino, porque ele não quer me dar o carro, porque ele não quer me dar parte do dinheiro da nanana. Compreende? E aí, quando a gente percebe essa questão e a gente propõe algo mais sistêmico para o cliente e ele aceita, porque realmente precisa desse movimento do cliente querer ver isso e aceitar passar pela consultoria sistêmica, né? Então, se ele não quiser, não estiver disposto, não tem como o advogado obrigar ao seu cliente ver as suas próprias questões. O cliente ele tem que estar aberto a isso e ele tem que estar disposto a querer ver a sua própria vida. Então, quando o cliente está disposto, é a melhor coisa que existe. Porque aí ele percebe o que está por detrás daquilo tudo que ele ajuizou, né? Uma falta de reconhecimento, uma traição, né? Outras questões também emocionais estão ali por detrás. E aí a gente traz este olhar de conscientização para este cliente, né? Fazemos frases de solução com a constelação familiar, a gente faz uma dinâmica de constelação familiar, fazemos as frases de solução e isso muitas vezes depois faz com que o processo judicial seja dissolvido, porque aí ele percebe que a questão não é meramente financeira. Na verdade, ele quer uma reparação. Ele quer uma reparação, ele quer ser visto, né? Ele quer ser reconhecido como um bom parceiro, como um bom pai. Muitas vezes é isso que acontece, né? Às vezes o casal passou por uma barra muito grande e aí ele até carregou mais do que o parceiro dele. E era pro parceiro dele carregar, né? E aí o outro parceiro não quis ver aquela situação toda e falou, não, eu não dou conta, carrega para mim. E aí depois isso tudo vai eclodir um divórcio. E aí ele depois vendo, pô, eu te ajudei tanto, eu fiz isso para você, nananana, e nada, nenhuma reparação financeira. Vejo muito isso acontecer. Isso é diariamente. E não é só com o divórcio, né, gente? É também com a questão de guarda, porque aí as partes, o que elas querem fazer? Elas querem retalhar o outro ex-companheiro, o genitor, por alguma questão emocional do casamento, ararara, aí elas usam a criança como barganha, como moeda de troca, né? Porque você não me deu isso, então você não pode... É um jeito de punir, né? É um jeito de punir. Então, a gente vê essas relações a todos os instantes. Dentro também da área de sucessões, da partilha do testamento, também na área de sucessões, a gente vê muitas vezes um filho que acha que ele fez muito mais por um pai ou pela mãe. Ele se sente no direito de ter mais daquela partilha, né? Ele acha que ele tem o direito de uma fatia maior. E aí ele não quer liberar o sistema para realmente promover a partilha. E aí a gente vê casos de partilha, sucessões, essas questões de testamento, né? Inventário, durando mais de 10 anos por causa disso. Loucura. Então, deixa eu entender, os benefícios, então, desse direito sistêmico, né? Os benefícios seriam, primeiro, fazer com que a parte perceba, reconheça o que realmente está acontecendo de um ponto de vista emocional, afetivo, em que lugar ela se encontra naquela história toda. Exatamente isso, Kalina. O direito sistêmico, ele proporciona para o cliente e para as partes uma consciência do que está acontecendo por detrás daquele processo judicial, né? Nada melhor do que você ter essa consciência, porque a gente só pode mudar aquilo que a gente sabe, né? Sim. O que está dentro dos 95% da nossa mente inconsciente, a gente não tem como mudar. Mas aquilo que a gente pega do inconsciente, joga para o consciente, 5% de consciência, a gente consegue dar uma boa resolução, né? A constelação familiar, que é a base do direito sistêmico, consegue fazer isso, né? Dar essa consciência. E ele sabendo do que aconteceu, ele tem o poder de agir, né? Ele não vai ficar mais se vitimizando. O outro benefício muito bom do direito sistêmico é que ele começa a ter autorresponsabilidade. Porque assim, se eu me vitimizo, eu estou me isentando de responsabilidade. E você não pode mudar nada. Estou jogando para o outro, né? Porque eu sou a vítima. Exatamente. Então,
dentro da ótica do direito sistêmico não existe nem vítima, a gente nem fala sobre vítima. A gente fala de autorresponsabilidade de todo mundo. Então, para aquele relacionamento ter acontecido da forma como aconteceu, houve uma responsabilidade dos dois. Um permitiu e outro fez, né? Verdade. Então foi assim. Foi assim, não tem porque como só foi mudar. feito porque foi permitido, Foi né? permitido. Então, as coisas aconteceram como aconteceram, não tem como voltar no passado e fazer diferente. No entanto, existe uma possibilidade de você enxergar isso e fazer diferente a partir de agora, né? Reconhecendo o seu parceiro, reconhecendo que foi você que escolheu ele, que foi você que escolheu os pais dos seus filhos, né? Tendo essa autorresponsabilidade, porque você conhecia a pessoa, né? E o que mais? Dentro do direito sistêmico, a pessoa consegue também se colocar empaticamente no lugar da outra pessoa. Porque ela começa a enxergar que a outra pessoa veio também de um outro sistema familiar completamente diferente. Então, temos duas pessoas que vieram de origens completamente diferentes, falando linguagens diferentes, né, com duas bagagens de experiências completamente diferentes, né? E aí a gente percebe isso, que elas começam a querer se relacionar e muitas vezes isso não é isso que acontece. Isso aqui é uma engrenagem quando dá certo. É isso que acontece, choca, né? Então ela começa a perceber que a outra pessoa veio de um outro sistema familiar, que ela tem as questões dela, que ela age desta forma por causa disso, daquilo, né? Ela consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Isso também é muito bom. Tem milhões de benefícios, né, o direito sistêmico. Não apenas para as partes, Kalina, mas também para os advogados. Porque o que a gente mais vê também é advogado comprando a briga do cliente. E quando ele compra a briga do cliente, ele se cozinha com a comida, né? Então, o que a gente vê muito acontecendo? E não é só com os advogados, desculpa. É também com o Ministério Público, promotor, com o juiz, são com os juízes, né? Então a gente percebe muitas vezes que eles se cozinham com a comida do que eles estão defendendo ou do que eles estão julgando. E isso são questões emocionais interiores mal resolvidas, né? Então a gente muitas vezes vê uma advogada comprando a briga da cliente, brigando pela cliente, assim, perdendo até a noite de sono. Ela se emaranha com a briga, com aquela questão da cliente. E ela não está ali para isso. Uma pessoa que ela se envolve emocionalmente no problema, ela não tem a capacidade de resolver. Ela começa a ter raiva da outra parte. Até porque eu sou leiga no assunto, mas eu imagino que um dos papéis é ser mediador. Exatamente. De um conflito. Exatamente. Um dos novos papéis do advogado é ser um buscador da paz, um mediador, né? E um negociador também. Sim. Então, o advogado que não tem essa habilidade, que não desenvolveu essa habilidade, porque tudo é uma questão de desenvolvimento. Se você não tem, você pode passar a ter, se você procurar, né? Um advogado que não se desenvolveu emocionalmente, que não desenvolveu essa habilidade de estar dialogando, mediando e conversando o conflito do próprio cliente, né? Ele não tem essa capacidade de chegar a um bom acordo para todo mundo, porque ele só vai enxergar o lado do cliente dele. E quando ele enxerga o lado do cliente, só do cliente dele, o cliente dele não vai ficar em paz. Sabe por quê? Porque o cliente dele vai ter para sempre um vínculo com essa outra parte aqui. Então, é necessário que a gente faça uma mediação onde todos saiam bem. Onde um acordo contemple todo mundo, entendeu? Inclusive, Kalina, muitas vezes pessoas que não estão nem no processo, incluir os avós, né, os tios, que muitas vezes são os que também sofrem com a questão da alienação parental. Então a gente vê divórcio sendo ajuizado, a gente vê a guarda sendo ajuizada. Aí o que acontece? Vou falar assim o que acontece na maioria dos casos, né? Aí a mãe que está ajuizando contra o pai, aí ela começa a querer prejudicar a família do pai, que também não tem nada a ver com aquela questão muitas vezes. Sim. É muito interessante o que você está falando, porque eu comprei uma literatura
foi feita em Harvard sobre negociação. E pelo que eu vi, foi muito bem referendado esse livro sobre negociação de Harvard. E existem diversas técnicas, né, que são aplicadas, e uma delas é levantar todos os benefícios de todas as partes, tudo que está em jogo. Se eu e você estamos numa demanda judicial, quais os benefícios para mim, quais os benefícios para você? Primeira coisa, levantar, porque quando você levanta o benefício, você tira do panorama a questão emocional, porque como você falou, eu estou exigindo de você uma coisa e na verdade no fundo eu quero uma reparação. É igual quando eu vou numa loja e eu sou maltratada, eu aciono a loja judicialmente. Na verdade, eu só quero um pedido de desculpas. Só uma retratação. Só uma retratação. Basta. Eu quero que reconheçam que eu fui maltratada. Isso, é exatamente isso que acontece, inclusive, na maioria dos processos de juizado que tratam sobre direito do consumidor. Ele só quer uma retratação. Ele só quer ser visto, ele só quer ser visto como, poxa, eu sou importante para a loja, sou eu que mantenho a loja também com as minhas compras. Agora, e se existe isso numa relação de consumo, de uma pessoa que foi uma vez na loja, imagina num casamento, no final de um casamento. De anos. De anos, que realmente a pessoa quer ser retratada. Quer ser vista, quer ser reconhecida. É isso, muitas vezes que a gente vê. E isso é muito interessante, a gente vê o tempo inteiro, acontecendo. Tem um projeto chamado Concelar e Conciliar no Tribunal de Justiça daqui do Distrito Federal, e já vou informando, existem vários projetos com esse assunto que é da constelação familiar aplicada na justiça e no direito dentro dos tribunais de vários estados, tá? Então não é só no Brasil, o Brasil é só mais um. A gente tem vários. Esse projeto aqui em Brasília ele é encabeçado por uma querida amiga, a Dara. E dentro do Fórum do Núcleo Aderante, que é comandado pela Magali Delap, a juíza de Direito de Família lá. O que acontece? Eles promovem uma sessão de constelação familiar e logo depois... Assim, ela escolhe os assuntos, né? Vamos marcar para X dias só assuntos de divórcio. Outro dia vai ser só assuntos de pensão alimentícia. E aí ela manda uma cartinha convidando aqueles jurisdicionados que estão com aquelas questões lá naquela vara. As pessoas vão. Se as duas partes que assistirem todo o acontecer, toda a dinâmica, nem precisa de ser a sua própria questão, tá? Ela contabilizou dentro da vara dela cerca de 80% de acordo após assistirem a dinâmica. Olha! 80% de acordo após assistir a demanda. E só quando uma parte assiste, o índice só diminui mais um pouquinho. Entendeu? Mas é muito consistente, é muito gritante isso. É realmente uma necessidade da sociedade hoje estar olhando para dentro de si, e olhar para dentro de si, Kalina, você sabe que não é fácil. É um desafio você olhar... Eu estava comentando isso agora, né? Olhar para dentro de si é um grande desafio, porque você vê dentro de si aqueles monstros que você sempre viu nos outros e você sempre julgou os outros, você vê que também você tem um pouquinho daquilo. E que você também é responsável pelas suas próprias escolhas. Você é responsável por se relacionar com pessoas X, PTO, né? Você é responsável por tudo aquilo. E ver isso, né? E não se colocar como vítima, né? Que às vezes também existem muitas pessoas que têm necessidade do vitimismo. Sim. É muito difícil. Sim. É um desafio, é um convite para o novo, sabe? E é um convite para você ter uma vida diferente, para você romper esse padrão, que é um vício, é um padrão que vicia as pessoas, né? Você percebe, ela foi vítima num relacionamento aqui, aí ela começa outro relacionamento, ela é vítima no outro relacionamento, ela começa um outro relacionamento que também é vítima. Então, isso para ela, quebrar esse padrão é difícil, sim, né? Reconhecer primeiro, né? Reconhecer que existe essa dinâmica e querer quebrar com isso é difícil. Perceber que você tem dentro de si também coisas que você sempre condenou nos outros, sim, é um desafio. E passar isso e ter consciência de que se você promovendo a mudança dentro de si, é promover a mudança e a liberação de todos os seus parentes.
Eu acho que é um dos maiores benefícios, né? E trabalhar com isso, na postura de advogada, para mim é um grande privilégio, porque para mim agora a justiça e o direito fazem sentido. Para mim não fazia antes, porque eu só levava um processo judicial e eu ficava me frustrando com aquilo tudo. Mas agora, trabalhando da forma, depois que eu conheci o pensamento sistêmico das constelações familiares e aplicando isso na justiça e no direito, eu sinto um grande alívio. Para mim é um grande privilégio conhecer tudo isso, né? E é um conhecimento que é aberto para todo mundo, basta você querer ir atrás e conhecer. Eu não sou nenhuma privilegiada, não, né? Mas privilegiada, aspas, porque para mim é realmente um privilégio trabalhar dessa forma, né? Fantástico. Levando maior consciência para os meus clientes. Eu já participei de audiências que o advogado, ele se posicionou de uma maneira tão absurda, assim, tão desnecessária, tão ríspida, que até o juiz se irritou, sabe? É, então, desnecessário. Assim, você olha e fala, cara, esse não é seu papel, você não está aqui num joguinho de cabo de força, vamos ver quem ganha. Chega até a ser infantil, né? Uma postura assim. É infantilizado, sim. Ele não adulteceu. Você falou exatamente isso. É uma postura dele infantilizada. Infelizmente, ele não cresceu, né? Muitas vezes ele acha que X, Y, Z fatos não podem nem fazer parte do processo e devem fazer parte do processo. Ou ele ignora completamente como uma criança, eu não quero ver isso. Muitas vezes o advogado, durante a audiência, ele faz isso não dá a menor necessidade, porque você é dentro do seu trabalho como você é na sua casa, né? A gente sempre fala que a família é um microsistema do que você vive na sociedade. E você leva para a sociedade, você leva para o seu trabalho, para as suas amizades, aquilo que você foi, inclusive, dentro do seu sistema familiar de origem. Uau, uau. Doutora Rosana Mello, que entrevista. Dispensa doutora. Entrevista maravilhosa. Como é que o pessoal te acha? Você atua fortemente na área de família? Atuo fortemente na área de família, levando para todo mundo que quiser, porque não é algo que a gente tem que impor para a pessoa, o pensamento sistêmico, né? Posso dar meu número? Claro. DDD 611, telefone 991004959. Meu Insta é Direito de Ser Feliz. Porque você também tem direito de ser feliz. Não sei onde está a câmera. Né? Mas é isso aí. A gente está fazendo um trabalho muito bacana também na OAB e em outras instituições também, levando essa consciência não apenas para os nossos clientes, mas principalmente, Kaline, acho que tem que começar aí, né? A amadurecer dos advogados e dos magistrados, dos servidores públicos, porque você tá tomando todo mundo... posse, né? Nessa área de direito sistêmico? Sim. Tô aí na diretoria. Diretoria de? Tô como vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OABDF. Hoje eu vou tomar posse na RIEX como presidente da Comissão de Direito Sistêmico lá também, que é a Rede Internacional de Excelência Jurídica, da seção do Distrito Federal, vou tomar posse lá hoje. Tem também a Associação de Mediadores do Distrito Federal, que a gente também está forte lá com a mediação sistêmica, levando essa consciência sistêmica não apenas para os advogados, mas também para os negociadores e mediadores, né? E eu faço um trabalho muito gostoso dentro do Instagram, porque adoro falar. Vocês perceberam isso? A Kalina quase não falou nada durante a entrevista toda, né? Eu adoro falar. Gente, o Instagram dela é o máximo. Acessa lá, Direito de Ser Feliz. É muita dica legal. Rosana tem postado muito conteúdo também. Bastante, graças a Deus. Então, sigam lá. Rosana, gratidão. Gratidão toda minha. Obrigada por tudo. Obrigada a vocês. Estou sempre à disposição. Nós também te amamos. Estaremos sempre à disposição aqui do Vem Ver TV, do programa da Kalina. Tá? Gente pelo caminho, que Gente também pelo caminho. Tá falando de direito sistêmico. Olha exatamente, tá muito pra Frentex, né? Adorando isso. Beijo. Parabéns. Beijo pro nosso povo. Obrigada. Até mais.